Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é mais uma vez o Liverpool, só que dessa vez, de novo, falando sobre o Mundial de Clubes, só que dessa vez um desdobramento, porque tem a ver com Premier League, tem a ver com a sequência do calendário e tudo mais. Então, vamos falar sobre um desses assuntos que tem sido debatido, né, dentro das redes sociais já nos últimos dias, semanas, até desde que começou, que é o assunto do símbolo do título mundial na camisa do Liverpool, né? Todo mundo já deve ter visto, a Premier League não permite que o clube utilize aquele símbolo, né? Aquele símbolo dourado da FIFA, que o Real Madrid tem usado nos últimos 3 anos, por exemplo, como atual tricampeão, ou anterior tricampeão, né? Agora já é o Liverpool, mas outros clubes na Europa sempre utilizaram, e isso gera alguns debates e acho que até algumas distorções também, porque, enfim, os papos, os diálogos, os debates sempre tendem a ir para discussões um pouco paralelas e entram em algumas teorias também, então acho que vale tentar esclarecer direitinho qual é a lógica e depois dizer se eu concordo ou se eu não concordo e tudo mais. Convido você a se inscrever aqui no canal, só clicar aqui embaixo, se inscreva aí, participe, deixe seu comentário, o que você achou sobre isso, o que você pensa sobre essa proibição. Então, para a gente falar sobre essa proibição, a gente precisa entender qual é o regulamento, qual a regra que a Premier League segue e o critério que já foi adotado em outras situações. Então vamos lá. O Liverpool não vai poder utilizar o símbolo da FIFA. Segundo o Telegraph, deu nos últimos dias, a Premier League vai permitir que o Liverpool utilize em uma partida apenas, que deve ser a partida contra o Wolverhampton, agora nessa maratona de finalzinho de dezembro. Então deve ser o único jogo em Anfield, o jogo em que o Liverpool vai exibir a sua camisa com o símbolo ali de campeão do mundo, o símbolo que a FIFA permite dar ao campeão. Qual é o ponto aí? A Premier League, através do seu regulamento, a Premier League tem uma série de regras em relação ao uniforme. Todo mundo já deve ter reparado, mas existe uma padronização de uniformes na Premier League. Essa padronização impede um determinado número de patrocínios ou uma poluição maior da camisa de qualquer uma das equipes. Essa padronização também passa pelo número das camisas, então se você for reparar o número atrás, o formato mesmo do número, é sempre o mesmo. E aí isso fica muito nítido quando a gente vê jogos, por exemplo, da FA Cup. Na FA Cup já não existe essa padronização. Então os clubes podem jogar com o seu modelo de número. E aí a gente vê números com formatos, desenhos, fontes diferentes, né? Nessas competições, nas Copas. Mas a Premier League utiliza o mesmo padrão, da mesma forma que a Football League utiliza também o mesmo padrão. A Football League é a liga de futebol da Inglaterra que vem para as divisões abaixo da Premier League. Então ela tenta manter uma identidade visual, preocupada inclusive com a qualidade ou o quão limpa vai ficar a camisa, a imagem que vai ser transmitida para o mundo, para você facilitar ou tentar facilitar, por exemplo, a visualização por parte de transmissões, né, para que os números sejam fáceis de ver, o que nem sempre acontece, porque às vezes é uma questão de número mesmo. Então se a gente for olhar, de cor, na verdade, se a gente for olhar, por exemplo, números de algumas camisas, o Queen's Park Rangers, o Reading, são equipes que pelas listras muitas vezes têm dificuldades de você identificar qual é o número que está ali, mas não é pela fonte, é pela cor muitas vezes. Mas enfim, não é esse o principal ponto. O ponto de partida aqui é a ideia de padronização. E a Premier League é muito rígida dentro das suas regras. E não é a primeira vez que isso acontece. Se a gente for olhar dentro dessa era Premier League com o formato atual do Mundial, o Manchester United foi campeão mundial em 2008, né? Ganhou a Champions do Chelsea na decisão, depois ganhou da LDU no Mundial de Clubes. E o Manchester United também não pôde utilizar o símbolo da FIFA na sua camisa naquela ocasião. Até tentou, e o que aconteceu foi uma liberação por parte da FA para que na FA Cup, ou seja, na Copa da Inglaterra, aí sim o clube pudesse utilizar se quisesse. É diferente do que está acontecendo agora com o Liverpool, que está tentando um apelo, está tentando recorrer à decisão da Premier League. Por enquanto, a Premier League abriu uma exceção para que em um jogo esse símbolo possa ser exibido. Algumas discussões paralelas que entram nisso aí. Aí muita gente volta para uma novela que parece que nunca acaba, que tá vendo? Que disse que não ligava para o Mundial de Clubes, agora tá aí brigando. Eu acho que são coisas bem diferentes, né? Eu acho que isso não muda a forma com que o torneio Mundial de Clubes é visto, e a gente viu que o Liverpool encarou com seriedade, a gente viu que o Liverpool queria vencer a competição. Eu fiz um vídeo sobre isso na época, uns 15 dias antes do Mundial começar, e acho que tudo que eu falei por lá continua valendo como a minha visão sobre a situação, o contexto todo. Acho até muito interessante se os europeus, se os ingleses especificamente passarem a dar um interesse maior, mas
segue longe da principal ambição, da obsessão, da prioridade dentro da temporada, isso está muito claro. Mas qual que é o ponto muito óbvio para mim aí? É evidente que qualquer clube, numa era de tanta globalização, numa era de tanta importância de imagem global, se o clube tem a oportunidade de estampar na sua camisa um símbolo da FIFA dizendo que você é o campeão do mundo naquele ano, é evidente que aquilo é valioso para sua marca. É evidente que você reforçar a sua marca numa era de tanta competição entre marcas, né? Hoje em dia, os clubes, os campeonatos são grandes produtos que querem ser cada vez mais fortes em diferentes continentes. Então me parece muito evidente que qualquer clube que tenha essa possibilidade vai querer estampar na sua camisa esse diferencial. Olha, tá aqui um símbolo dizendo que pela FIFA eu sou o melhor do mundo nesse ano, eu sou o campeão do mundo nesse ano. E isso é interessante do ponto de vista de mercado, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de atacar cada vez mais mercados. E a gente sabe como essa é uma guerra hoje. Os clubes ingleses, os clubes espanhóis, tentando disputar cada mercado na Ásia, cada mercado na América do Norte. A África tem sido muito forte também, como penetração da Premier League nos últimos anos e tudo mais. Então, é óbvio que existe essa guerra mercadológica aí, e é evidente que você poder estampar um símbolo desse é um motivo de orgulho e é um motivo de um diferencial a mais também dentro dessa disputa. Então me parece muito evidente que o clube queira usar. Aí eu entro na minha opinião em relação à decisão da Premier League, inclusive. Voltando às regras de padronização, a Premier League diz na sua regra que apenas símbolos voltados à caridade podem ser expostos nas camisas. Então a gente vê, dependendo da época do ano, até uma outra iniciativa. Mas, nesse caso, eu acho que não é algo que abra um precedente, porque não é algo que qualquer clube vá ter o que sair colocando. Você pode ser muito claro dentro do seu regulamento, dizendo que aquele é um símbolo fornecido pela FIFA, a entidade máxima do futebol mundial, e que é um motivo de orgulho até para a própria liga, para a Premier League não tem demérito algum em ter um time estampando aquela marca, pelo contrário, né? Eu acho que ela não perde mercado ou ela não perde exposição, muito pelo contrário, ela só se reforça como o campeonato que recebe os jogos e que expõe o time, o clube, que chegou a essa marca de campeão do mundo também. Então eu não vejo muito sentido, a não ser por uma questão de se manter fiel a uma regra, mas então são duas coisas diferentes. Eu entendo que a regra seja aplicada, mas eu acho que essa é uma regra que pode sim ser discutida dentro da Premier League para quem sabe mudar em outros momentos, porque como eu disse antes, acho que é algo que pode agregar tanto para o clube quanto para a Liga, ou no mínimo não tem nada a perder no caso da Liga. Em outros momentos, na época do Manchester United, até existiu uma linha de raciocínio que teria sido: quem levou o clube ao Mundial foi a Champions, então que use na Champions, não foi a Premier League. Mas indiretamente você pode até argumentar que quem te levou para a Champions foi a Premier League. Então assim, até essa linha de raciocínio ela também dá margem para algumas discussões. O fato é que o Liverpool deve sim utilizar o símbolo ali de campeão do mundo na Champions, que é onde todo mundo pode utilizar, porque a Champions já está sob a tutela da UEFA, então já é uma outra legislação, e a UEFA obviamente quer que isso aconteça, que esse símbolo seja estampado, mas na Premier League não. Pelo menos caso se confirme essa notícia do Telegraph dos últimos dias, a gente vai ver o Liverpool com esse símbolo dourado na camisa apenas na partida contra o Wolverhampton pela Premier League. Bom, é isso. Conta aí com os comentários de vocês, o que vocês pensam sobre o assunto. Deixem aí nos comentários. Curtam também, se inscrevam. Um abraço e até a próxima.